Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre terceirização e as condições de trabalho das mulheres. Para falar sobre esse assunto, recebemos Renata Dutra. Ela é mestre doutoranda em Direito do Trabalho pelo UNB e autora do livro Do Outro Lado da Linha, Poder Judiciário, Regulação e Adoecimento dos Trabalhadores em Call Centers. Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Roberta. Renata, o tema terceirização ele voltou a repercutir, né, com o desengavetamento aí do projeto de lei 4330, né, na sua avaliação, né, que ele regulamenta a terceirização, né, a subcontratação. Na sua avaliação, o que representa esse projeto, se aprovado, para a classe trabalhadora? O desarquivamento desse projeto e a sua recente aprovação pela Câmara dos Deputados, ao meu ver e aos olhos também de boa parte dos estudiosos do direito do trabalho, representa um grande retrocesso no que se refere à regulamentação dos direitos dos trabalhadores brasileiros, né? Então, a gente tem uma consolidação das leis do trabalho, que data de 1943 e que coloca um patamar de proteção significativo para os trabalhadores brasileiros. E esse projeto de lei, ao generalizar uma forma de contratação terceirizada, subcontratada, como você falou, que afasta o trabalhador das garantias da categoria em que ele deveria estar inserido, né, por ser a categoria vinculada ao tomador de serviços, ele diminui esse patamar de direitos, cria insegurança social, dificulta a inserção social desses trabalhadores e precariza as relações de trabalho, né? Não só na forma de contratação, como em toda a cadeia da trajetória do trabalhador dentro da relação de trabalho, né? Então, desde as condições de trabalho até a forma de extinção dos contratos, ao tempo de permanência do contrato e aos direitos trabalhistas como um todo, o projeto de lei 4330, que agora é o PLC 30, né, no Senado Federal, traz um prejuízo significativo, um retrocesso em termos de proteção trabalhista. Assim, o empresariado ele coloca que, né, esse projeto de lei ele vai ampliar os postos de trabalho, que vai trazer mais benefícios para, né, os trabalhadores. E aí as centrais sindicais contrapõem, né, isso e coloca exatamente o contrário, que você vai reduzir e cortar os direitos, né, dos trabalhadores. Como é que você avalia essa questão do... Esse argumento de que baratear o custo do trabalho vai gerar emprego é um argumento que sempre vem à mesa quando o empresariado quer defender redução de direitos trabalhistas, né? E ele é um argumento falacioso, né? A gente pode questionar esse argumento com números, né? Nós vivemos nos últimos 12 anos uma das menores taxas de desemprego da história do nosso país, e isso não foi conseguido a custo de corte de direitos trabalhistas, mas sim em razão de desenvolvimento econômico, de investimento em áreas centrais. Então, o que gera emprego é desenvolvimento econômico, é o crescimento da economia que vai gerar novas demandas, postos de trabalho e não o corte de direitos trabalhistas, né? Então, esse argumento, que é um argumento muito utilizado, ele é um argumento falacioso em si. E com relação à terceirização, o que a gente vai ter? Uma redução do patamar de direitos trabalhistas que pode vir a gerar um aumento do número de contratação, mas aí a gente vai ficar com a pergunta, né? A gente quer mais empregos e mais empregos precários ou manter uma quantidade de empregos que atualmente é bem adequada em relação ao contexto mundial, com a proteção trabalhista devida, né? E a gente vê na terceirização essa promessa de que você vai criar novos postos de trabalho, porque agora vai se poder terceirizar também as atividades fins. Mas quando a gente permite terceirizar a atividade fim, isso implica dizer que você vai demitir um empregado contratado diretamente para contratar um trabalhador terceirizado. Então, você não cria um novo emprego, você troca aquele emprego que já existe de lugar. Isso é que você remaneja ele para um lugar pior, né? Um lugar terceirizado, um lugar que normalmente, e isso está sendo comprovado fartamente, né, com dados estatísticos, de que o trabalhador terceirizado ele tem uma remuneração quase 30% menor do trabalhador contratado diretamente. Sim. Ele trabalha mais horas por dia, ele tem menos benefícios sociais. Então, o emprego vai mudar de lugar para um lugar pior, né? Então, assim, a gente pode afirmar que, né, ou dizer que a subcontratação, que a terceirização, de certa forma, você vai burlar a CLT, né? Você tira algumas garantias do trabalhador. Exatamente, é um artifício contratual, né? Porque, na verdade, o trabalho que é necessário para uma empresa
vai se tornar um trabalho que ela contrata por intermédio de uma outra empresa, né? E isso significa, você não faz uma pequena mudança contratual, mas é uma mudança contratual que tem consequências drásticas, né? Porque a partir do momento que você tem duas empresas explorando uma força de trabalho, você tem mais lucro para ser tirado em cima desse trabalhador e você ainda tem a desvinculação do trabalhador de uma categoria econômica e a qual ele faz parte de fato, e que são categorias que historicamente conquistaram direitos. Quando você desloca o trabalhador dessa categoria, é como se ele começasse do zero, né? Então vamos pensar, por exemplo, um banco, né? Uma instituição bancária, você tem uma categoria de bancários que é uma categoria forte, que historicamente conquista normas coletivas com muitos direitos. Aí você tira o trabalhador, o caixa bancário agora vai poder ser terceirizado. E aí a empresa terceiriza, coloca ele numa empresa de terceirizados em geral, né, que é uma categoria, vai ser um grupo totalmente heterogêneo de trabalhadores misturados ali, e esse trabalhador não vai ter direito ao mesmo salário do bancário, ele não vai ter direito às mesmas normas coletivas, ele vai ter dificuldade até de acessar a jornada reduzida do bancário. Então, a terceirização é um artifício contratual que parece uma coisa simples, mas é que tem consequências desastrosas, né? Porque, embora ela não revogue os direitos previstos na CLT, ela vai reduzir os direitos que a CLT assegura a um mínimo. E em termos de direito coletivo, né, direito sindical, ela vai realmente criar uma confusão, uma fragmentação de categorias, né? Sim. E vindo para essa questão do bancário, a gente tem uma terceirização velada que é o correspondente bancário, né, que são as lotéricas, essas casas que, de certa forma, tiram o trabalhador concursado, diretamente contratado pela empresa, para trabalhar numa terceirizada. Exatamente. Né? E, aliás, o processo de terceirização no Brasil, ele todo começou dessa forma, né? Sendo pequenas burlas, pequenas exceções ao ordenamento jurídico que foram sendo toleradas até o ponto da gente chegar nesse PL que agora quer terceirizar tudo. Então, o correspondente bancário é um caso típico, né? Por meio de uma resolução do Banco Central, se autoriza que a atividade fim dos bancos seja exercida por casas lotéricas, por correios, etc. E aí você tem uma função de um caixa bancário sendo exercida por um trabalhador contratado por uma casa lotérica, pelo correio, ou então por até empresas menores, né, nessa questão da capilarização das instituições bancárias no interior, estão admitindo até empresas menores abertas com essa finalidade, e esses trabalhadores não têm acesso a nenhum dos benefícios dos bancários, eles não têm nenhuma pertinência, nenhum pertencimento com a categoria dos bancários. Então é uma forma de você mudar de lugar, né? O trabalho do bancário vai para um lugar mais precário, né? E a convenção coletiva, ela acaba deixando de ter, assim, vigência, né, e validade, porque se você não tem a categoria econômica, né, para aquela convenção coletiva, ela perde, né, o status dela. Exatamente, não adianta você pactuar uma categoria para os bancários se a atividade de bancário vai estar sendo exercida por um grupo enorme de empresas que assumem essa atividade de forma terceirizada, né? E vale dizer que, além de tudo, você vai enxugar tanto, reduzir a categoria de bancário mesmo a um grupo tão pequeno que dificilmente esse grupo vai ter poder de barganha, né? Poder de fazer uma greve efetiva, poder de negociar, de fazer frente ao empregador para reivindicar direitos. Então, a gente vai fragmentar os trabalhadores em diversos grupinhos e grupos pequenos que não têm poder de pressão. Então, a terceirização, ela também é esse artifício, né, de fragmentar a classe trabalhadora e diminuir o seu poder de exigir direitos, de reivindicação e o poder de greve, principalmente. Sim, Renata, como você disse, né, a terceirização ela é uma forma de buscar baratear o custo da empresa, né, e as mulheres, elas estão inseridas na terceirização muito mais do que os homens, e hoje elas ocupam os postos de trabalho mais precários, de alta rotatividade, e quando tem, né, um momento de crise, as mulheres são as primeiras a serem demitidas. A gente pode dizer que regulamentar a terceirização atinge principalmente esse grupo das mulheres? Eu acho que a gente pode falar de mulheres e de grupos vulneráveis no mercado de trabalho como um todo, né? Então, assim, todas as formas de precarização do trabalho, elas tendem a vitimizar prioritariamente os grupos mais vulneráveis. E hoje as mulheres se encontram nesse grupo, né? Em relação à terceirização, a gente não pode falar em dados absolutos que as mulheres predominam no grupo dos terceirizados, até porque existe uma divisão sexual do trabalho e a gente tem setores que são eminentemente terceirizados, que são setores masculinos, por exemplo, como a construção civil. Então, embora em números absolutos a gente vai ter até uma paridade em relação a isso,
o que a gente pode dizer é que dentro dos setores terceirizados, as formas de terceirização mais precárias normalmente são as terceirizações das atividades tipicamente femininas, né? Que por conta da divisão social do trabalho, da divisão sexual do trabalho, são incumbidas as mulheres. Então, eu posso citar, por exemplo, para você o serviço de limpeza e conservação, que são os casos de terceirização, inclusive no setor público, mais precários que a gente pode assistir. E normalmente predominam as mulheres realizando esse serviço. Também exemplifico com o setor que eu estudei na minha pesquisa do mestrado, que é o setor do call center, né? É um setor formado por 76% de mulheres, é um setor que é praticamente totalmente terceirizado e um setor que tem assustado em termos de condições de trabalho. Então, o que a gente vê é que dentro da terceirização você ainda vai ter uma hierarquização entre os trabalhadores terceirizados e as mulheres costumam ocupar a posição mais baixa, né, dessa hierarquização. E aí a gente vai ter outras clivagens também, né? Mulheres negras são mais vitimizadas por esse processo do que mulheres brancas e assim sucessivamente. Então, as mulheres, justamente por normalmente serem remuneradas com salários mais baixos, normalmente serem atribuídas às mulheres funções que têm menos reconhecimento social, que são menos valorizadas pela sociedade, vão tender a ser vítimas desse processo de terceirização, porque a terceirização vai ser mais ostensiva em relação a essas tarefas mais desvalorizadas, que são tarefas exercidas por mulheres, né? Ano passado a gente, assim, né, foi divulgado alguns resgates de trabalhadores em condições análogas à escravidão, principalmente na área de confecção, né, têxtil, e muitas mulheres, né, nessa condição, assim. Regulamentar, né, a subcontratação vai aumentar essa incidência de casos de escravidão? A partir do momento que a gente tem essa estatística, né, de que entre 80% e 90% dos trabalhadores resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como trabalho análogo ao de escravo, são trabalhadores terceirizados, a gente vê que isso não é uma coincidência, né? Isso é um dado muito contundente. Então, essa é a prova de que a terceirização ela abre margem para um processo de precarização que vai culminar até em formas extremas, né? Então, a gente vê os trabalhadores terceirizados serem mais expostos aos acidentes de trabalho, com morte, ao adoecimento, ao trabalho análogo ao de escravo. Então, a terceirização, ela abre portas para um processo de precarização que ele vai chegar a medidas extremas. E a partir do momento que você generaliza a terceirização, você diminui a responsabilidade dos empregadores pelos seus trabalhadores, você dificulta os processos de fiscalização do trabalho e mesmo quando você fiscaliza, você tem dificuldade de responsabilizar quem vai pagar aquela conta, né? Então, numa cadeia de terceirização, é muito difícil distribuir responsabilidades. Com a aprovação do PL, a possibilidade de você terceirizar e até de você quarteirizar, quinteirizar, isso certamente vai se tornar uma constante, porque o empregador verdadeiro, que é aquele que está na ponta do processo produtivo, ele normalmente se exime de responsabilidade pelo trabalhador que na verdade produz o produto que ele comercializa. A gente pode citar o exemplo dessas grandes empresas de confecção, a Zara, por exemplo, né? Então, na cadeia produtiva da Zara, né? É reincidente, né? E na cadeia produtiva da Zara você tem entre a Zara e o trabalhador imigrante que está em condição análoga de escravo, às vezes 5 empresas intermediárias. E aí o que a Zara faz? Eu não tenho responsabilidade. Claro que tem. No final das contas, é aquela manufatura que aquela trabalhadora costurou, que é vendida pela empresa com toda uma etiqueta, né, num processo de publicidade, de mercantilização bem sofisticado e que ela lucra de forma acentuada com isso. Então, essa cadeia de terceirização, ela afasta os responsáveis pelas violações de direitos que acontecem e ela banaliza essas violações, né? E um outro problema que a gente vê recorrente na questão das empresas terceirizadas são os calotes, né? Que a empresa fica 1 mês, 2 meses e aí não assume as responsabilidades, né, com os trabalhadores. E isso também acontece constantemente. Como é que você avalia essa questão de você terceirizar, quarteirizar, como você estava falando? Exato. Então, quando você coloca a empresa terceirizada entre o empregador verdadeiro e o trabalhador, você cria um artifício que é uma forma de tirar a responsabilidade desse empregador verdadeiro. E essas empresas terceirizadas, o que elas têm? Elas têm que pagar o salário mais baixo possível para o trabalhador e oferecer o serviço a um custo mais baixo possível para o tomador de serviços, para ela conseguir ter condição de concorrência no mercado. E para fazer isso, essas empresas normalmente têm que fraudar direitos trabalhistas e têm que ser empresas
com pouco lastro financeiro, né? Porque elas se arriscam muito no mercado. Então, normalmente o que a gente vê são empresas bem voláteis estarem gerindo a força de trabalho de empresas sólidas ou até do poder público Sim. quando contrata de forma terceirizada. Existe uma dificuldade muito grande de executar essas empresas. Com o PL 4330 fica mais difícil responsabilizar as tomadoras e a gente vai ficar numa situação de ter condenações trabalhistas que não podem ser executadas, né? Porque a dificuldade de executar empresas que evaporam e que somem no mercado e que você não consegue achar os sócios e que transferem patrimônio para outras empresas e não são passíveis de uma execução trabalhista, faz com que essa conta seja assumida no final pelos próprios trabalhadores, né? Como você colocou, assim, né, a terceirização ela começa no serviço público. Exatamente. E dá para combater a terceirização, sendo que ela começa, né, nesse setor? A terceirização, o processo de entrada da terceirização no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, ela começa na década de 60 com a administração pública, né? E a administração pública hoje terceiriza tanto ou até mais do que a iniciativa privada, né? Basta a gente olhar o número de condenações de estados, municípios e da União no Justiça do Trabalho por contratações terceirizadas e é algo exorbitante. Eu acho que a regulamentação está aí para isso, né? Ainda que administrativamente se queira enxugar os quadros de servidores públicos, tornar a administração mais eficiente, a gente não pode perder de vista a necessidade de proteger o trabalho desses trabalhadores que são contratados de forma terceirizada. Sim. Na administração pública a gente não tem a possibilidade de terceirizar na atividade fim, porque para terceirizar na atividade fim haveria uma violação da regra do concurso público. Mas as pesquisas que estão sendo produzidas sobre a precarização que a terceirização causa não diferenciam esses índices de precarização, se a terceirização é da atividade fim ou da atividade meio. Então, a terceirização que a administração pública pratica, que é a da atividade meio, precariza tanto ou pior do que a terceirização da atividade fim. Então, ela também é um problema a ser enfrentado, né? E é uma pena que a discussão da terceirização chegue na sociedade sob esse prisma do PL 4330, né, que só coloca na mesa a possibilidade de ampliar a terceirização. Quando eu acho que pelos dados que a gente tem hoje, a nossa discussão devia ser o contrário, devia ser vamos restringir a terceirização até da atividade meio, porque ela tem causado precarização de direitos trabalhistas, né, e a administração mortes pública, e adoecimentos, mortes, acidentes, adoecimento, né, e falta de satisfação de créditos trabalhistas, e trabalhadores que não tiram férias, empresas que se sucedem, que dão calote nos trabalhadores e que vão rompendo aqueles contratos sucessivamente, uma empresa sucede a outra e o trabalhador nunca consegue completar em relação a uma mesma empresa o período aquisitivo para tirar férias, embora para o tomador ele está ali há 10 anos sem tirar férias. Né? Então... Renata, porque assim, quando a gente fala de terceirização, a ideia é que sempre tem uma empresa à frente, né, que vai contratar o trabalhador, mas um outro problema que a gente vê que está aumentando é a questão da pessoa jurídica, né, da pejotização, que as empresas, de certa forma, obrigam o trabalhador a abrir uma empresa para prestar um serviço terceirizado, né, e isso tem aumentado. Como é que você avalia essa questão da pessoa jurídica? O que acontece? O projeto de lei 4330, quando ele admite de forma ampla e aberta essa contratação entre duas empresas para uma fornecer mão de obra para outra, ela estimula esse processo, né, de que as empresas utilizem a pejotização, né, como a gente denomina, para fraudar a legislação trabalhista, mas existe uma diferença entre você contratar uma prestação de serviço entre duas empresas e você ter um trabalhador, pessoa física, singularmente, prestando serviços todo dia, com subordinação jurídica para a empresa, por meio da contratação, da ficção de uma empresa, de uma pessoa jurídica que ele cria individualmente, né? Isso aí é uma fraude à legislação trabalhista e eu acredito que ainda o PL vai estimular esse tipo de fraude, mas são fraudes que podem ser descaracterizadas na Justiça do Trabalho, porque quando você tem uma pessoa física prestando serviço com pessoalidade, de forma não eventual, de forma subordinada para um tomador, o direito do trabalho sempre se construiu dessa forma, não importa que forma jurídica que a gente vai dar para isso, o que importa é o que a gente chama de contrato-realidade, é o que está acontecendo na prática. Então, se na prática aquele trabalhador está prestando serviço de forma empregatícia, essa pessoa jurídica é uma ficção, é uma fraude, deve ser desconstituída na Justiça do Trabalho para se reconhecer vínculo de emprego. Agora, que a lei, o projeto de lei 4330 vai
dar mais folga, vai dar mais incentivo para que esse tipo de fraude seja praticada, vai. E aí nós vamos ter mais oneração da fiscalização do trabalho, do Poder Judiciário com reclamações trabalhistas, para uma questão que a gente devia estar combatendo e não incentivando, não é verdade? E aí, assim, também entra um outro problema que é o trabalho em casa, né? Que aí a empresa muitas vezes contrata uma costureira, né, um exemplo, para ela trabalhar em casa nessas condições também. Que aí o horário de trabalho é ampliado, sem férias, sem nenhum tipo de benefício, que é uma outra forma de terceirizar e sem responsabilizar a empresa, né? Exato. E o trabalho a domicílio, ele não implica que o trabalhador não tenha um vínculo de emprego, né? O fato de o trabalhador estar em domicílio, inclusive, é uma condição mais delicada, porque dificulta o acompanhamento das condições de trabalho, da jornada, da própria condição ergonômica em relação à atividade. Normalmente, atividades de costura, por exemplo, que são muito recorrentes à prestação de serviço em casa, os trabalhadores podem adoecer com mais facilidade por conta da ausência de controle sobre essas condições de trabalho. Mas isso não implica que o fato de o trabalhador estar em casa, estar prestando serviço remotamente, que ele não tem um vínculo de emprego. Mas aí se utiliza do fato do trabalhador estar distante da empresa, estar fora dos olhos da fiscalização do trabalho, né, estar fora dos olhos do público, para se estimular as fraudes, né? Então, a terceirização ainda tem essa perspectiva mais perversa, porque a gente normalmente apresenta dados, e já são dados muito negativos, da terceirização dos trabalhadores formais, né? E aí existe uma franja de trabalhadores nessa periferia precária, que é uma franja de trabalhadores terceirizados e informais, né? Que são dados que são tão subnotificados que a gente não tem nem como estimar, e que são pessoas que estão numa condição de dupla vulnerabilidade, porque além de serem trabalhadores terceirizados, não tem nenhum registro de sua condição de trabalho, né? Estão ainda na informalidade, e essa informalidade ela é predominantemente feminina. Ah, tá. Renata, para concluir, na sua avaliação, existe algum aspecto positivo quando você faz uma comparação do trabalhador terceirizado e do trabalhador diretamente contratado pela empresa? Não, eu não consigo vislumbrar esse aspecto positivo. Acho que o trabalhador terceirizado, ele é um trabalhador que ele necessariamente está um passo atrás ou muitos passos atrás do trabalhador contratado diretamente para a empresa. E isso sob uma série de perspectivas, né? Tanto materialmente, né, no que ele recebe de salário, financeiramente, em termos de condições de trabalho, né, jornada, possibilidade de ascensão profissional, segurança no trabalho, né, a ausência de uma rotatividade exagerada que impede o trabalhador de ter um projeto de vida, de fazer planos a longo prazo, e até subjetivamente, né, a gente tem observado esse processo de adoecimento psíquico da classe trabalhadora, e é um processo que se acentua nos trabalhadores terceirizados, porque eles não conseguem construir um sentimento de pertencimento com o local onde eles trabalham, eles não conseguem construir um sentimento de pertencimento em relação ao grupo, um vínculo de solidariedade com os trabalhadores contratados diretamente, porque ele é sempre o terceiro, ele é o estranho, ele é o outro, né? Então, isso é uma condição de precarização que ela perpassa por todos os aspectos da vida desse trabalhador. E certamente isso só traz benefícios para as empresas em termos de corte de custos e de fragmentação do poder e fragilização do poder de reivindicação dos trabalhadores. Agora, para os trabalhadores, a palavra é prejuízo e retrocesso. Então a gente pode dizer que a terceirização ela tem classe e tem gênero. Tem classe, tem gênero, tem cor, né? Tem raça. Tem raça. Renata, obrigada pela sua participação aqui na TV Urbanitários. Eu que agradeço. Para assistir esse e outros programas, acesse urbanitariosdf.org.br e até a próxima.